Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta sexta-feira. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil e vem comigo conferir os principais destaques da nossa igreja. E a gente já começa trazendo notícias lá do Rio de Janeiro, porque um evento na Arquidiocese do Rio celebrou os 200 anos das relações diplomáticas Brasil-Santa Sé. O repórter Eduardo Góes compareceu a esse evento e a gente confere como foi agora na matéria dele. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani Tempesta, recebeu autoridades religiosas e diplomáticas para celebrar 2 séculos de uma frutuosa parceria. Uma relação de amizade entre as duas nações que já dura 200 anos. O evento que já aconteceu no Vaticano no último dia 23 de janeiro, agora acontece aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Episcopal São Joaquim, lugar onde já foi cenário de muitos acontecimentos importantes na igreja. Dom Orani lançou o livro De Leão a Leão, Bicentenário Brasil-Santa Sé, que resume essa relação que começou com o Papa Leão XII e está atualmente com Leão XIV. Brasil e a Santa Sé possuem valores de a pessoa humana, e que é tão importante no mundo de hoje. Nós sabemos como é importante para nós também, do Rio de Janeiro, do Brasil, valorizar a pessoa, valorizar o ser humano, a mulher, a criança, o jovem, o idoso. E aí nós temos princípios comuns, né? E a Santa Sé preza por tudo isso. E realmente é muito importante que esses valores estejam no coração das pessoas ao lerem essa obra. Presentes o Núncio Apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de IV, Cardeal Lorenzo Baldassieri, enviado especial do Papa Leão XIV, Everton Vieira Vargas, embaixador do Brasil na Santa Sé, e o pesquisador histórico Padre Edivino Stecchio. As relações diplomáticas são nesse sentido de uma realidade que é uma realidade muito mais diferente. Diplomaticamente se apresenta uma carta credencial ao Presidente da República, o Núncio apresenta uma carta credencial ao Presidente da República e carta credencial ao Presidente da Conferência Episcopal, para demonstrar, confirmar esse tipo particular de amor que é fundamental para a Igreja do Brasil e para todo o povo do Brasil. Nós temos hoje universidades católicas no Brasil, nós temos toda a arte sacra no Brasil, nós temos figuras como o Padre José Maurício, que foi um grande compositor de música sacra, e que eu acho que o bicentenário oferece uma oportunidade para nós divulgarmos mais essas obras e essas pessoas que tanto fizeram pela nossa cultura e pela nossa sociedade. O desafio é grandioso no sentido da pesquisa histórica e eclesiástica, e as fontes são abundantes, né? A fazer a escolha destas datas muito difícil, por isso se trata de um livro vivo, onde todos podem colaborar, participar e se integrar a esta pesquisa com novas colaborações. Está certo que o Estado tem que ser laico, no sentido não tem que professar nenhuma religião, mas, como dizer, uma neutralidade positiva. Tem que dar espaço a todo mundo de expressar, segundo própria consciência, suas opiniões e sua religião. Então, a Igreja Católica quer isso que seja regulamentado oficialmente. E foi através do Acordo Brasil-Santa Sé. O evento ainda contou com apresentações musicais e uma exposição de imagens sacras. Como é bonito ver toda essa riqueza da nossa igreja. E a gente sabe que a igreja ela acontece graças a várias mãos generosas. E aqui no Santuário Nacional é assim. Graças à família dos devotos, a gente consegue seguir nessa bela missão de anunciar o Evangelho e também propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida. E eu gostaria de convidar você também para se juntar a nós. É só ligar no 0300 210 1210 ou apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela.
E agora a gente muda de assunto porque chegou a hora de conferir a reflexão do Observatório de Comunicação Religiosa para esta semana. Palavras sementes. Todas e todos somos comunicadores, é nossa condição humana. Comunicar, dialogar, somos eternos e incansáveis aprendizes na arte do encontro e das relações humanas. Nossa vida é comunicação, queiramos ou não, conscientes ou não, comunicamos sempre com o nosso corpo, com os sentidos, com o silêncio e a palavra. Gestual, verbal, não verbal, maravilhosa experiência humana que nos dignifica e humaniza. Mas para falar bem é preciso escutar de verdade. Quem aprende a escutar atentamente, fala com coerência e autenticidade, transformando a palavra escutada em anúncio e verdade. A palavra tem poder e capacidade de transformação. Ela pode fecundar e, carregada de sementes de liberdade e profecia, pode edificar e pacificar o coração da humanidade ferida. O desafio é viver atentos para não semear vento e colher tempestades, como nos recorda o profeta Oséias. Como identifico minha capacidade relacional e comunicativa neste tempo de tantas verdades e inverdades? É fundamental abrir-nos às surpresas da vida, sem medo, cerceamento, autodefesa, na teimosa esperança de falar e escutar com os ouvidos do coração. Abrir-nos a uma comunicação autêntica, assertiva, circular, comprometida com a verdade e a justiça, geradora de consciência e de vida. Sejamos comunicadores empedernidos pelo privilégio de poder transmitir nossos valores, desejos, convicções mais profundas que dão sentido e sustentam a nossa existência. O Observatório da Comunicação Religiosa se empenha tenaz e incansavelmente para comunicar boas e verdadeiras notícias às comunidades, à Igreja, sempre em fidelidade ao projeto de Jesus, que é a vida abundante para todos. E agora a gente confere os eventos da semana no nosso quadro Eventos Paroquiais. E o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, realiza no dia 14 a terceira Caminhada da Juventude, com destino ao Morro do Itaoca. E as inscrições, elas podem ser feitas na Secretaria Paroquial. Fica aí, então, um convite para toda a juventude da região. E no próximo domingo, gente, os fiéis do Santuário de Santo Amaro, na Baixada Campista, participam do primeiro caminho penitencial. O trajeto ele começa bem cedo no Mosteiro de São Bento, às 4 da madrugada, e seguirá até o Santuário de Santo Amaro. Esse é um trajeto muito tradicional, percorrido desde 1648 pelos monges beneditinos e faz em memória a construção da história de devoção, espiritualidade e evangelização. Então fica aí também, né, mais uma opção para você viver um momento de devoção agora nesse período da Quaresma. E tem mais evento. A Diocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo, celebra na próxima terça-feira, dia 10, os 25 anos de ordenação episcopal de Dom Luiz Pedro Stringuini. O Jubileu de Prata marca, então, essa trajetória de fé, dedicação pastoral e também compromisso com a Igreja e com o povo do Alto Tietê. A celebração ela está marcada para as 9 da manhã e acontece na Catedral de Santana. E agora um evento bem pertinho aqui na Arquidiocese de Aparecida, que amanhã vive um momento especial, com a ordenação diaconal de 2 seminaristas, o Anderson Tobias e também o Wesley Carvalho. A celebração ela está marcada para as 5 da tarde na paróquia de Santo Antônio, em Guaratinguetá. Que a Mãe Aparecida os abençoe nessa nova trajetória.
E você que nos acompanha também pode participar aqui do Aparecida Interessa ao Brasil e divulgar os eventos da sua comunidade. É só anotar o e-mail ou entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. E a gente vai mudar de assunto porque estamos no mês de março, um mês especial dedicado às mulheres. E ao longo desse mês, nós traremos alguns temas sobre a mulher e a igreja. E a gente começa hoje falando com a pesquisadora Letícia, que estuda a presença de mulheres negras na vida religiosa. Não é isso, Letícia Rocha? Seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, bom dia, Gabi. Muito bom dia às pessoas que nos acompanham neste momento. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e falando desse tema tão necessário que são mulheres. E Letícia, quando você começou o seu trabalho de estudar aí a trajetória das mulheres negras dentro da vida religiosa, né, quais foram os resultados? O que você percebeu ao longo da sua pesquisa? Bom, essa é uma pesquisa, é interessante dizer, né, da importância de trazer esse tema de mulheres, né, nesse tempo que nós estamos vivendo uma onda assustadora de violência extremada com relação a mulheres, né? Então, torna-se muito importante trazer essa temática. Bom, desenvolvo essa pesquisa, é uma pesquisa em nível de doutorado, que desenvolvo, e ela traz, e ela parte da ausência de estudos sobre mulheres negras na vida religiosa, a ausência. Então, isso me despertou a atenção quando eu comecei a fazer leituras e não encontrei, né, onde estão as mulheres negras. Então, essa pesquisa traz e parte de uma curiosidade, né, minha, enquanto uma mulher cristã católica. Então, eu inicio a desenvolver tanto uma pesquisa em nível bibliográfico, né, buscando pesquisas já realizadas no país, que são muito poucas as pesquisas que enunciam a vida de mulheres negras. Para dizer para vocês, há apenas uma pesquisa em nível acadêmico aqui no Brasil, que enuncia a vida de mulheres negras, né? Então, ou seja, essa ausência que me levou a pesquisar essas mulheres, né? Dizer quem são essas mulheres, quais são os seus saberes, os seus conhecimentos, os fazeres e as contribuições dessas mulheres na Igreja Católica, né? E vejo que é uma história ainda a ser contada, né? Porque não encontramos aí disponível a história dessas mulheres. E é uma história, uma história, como você disse, que ainda precisa, né, ser contada. E aí, como que você tem trabalhado essa parte prática, né, para falar sobre esses assuntos e também mudar a realidade nos dias de hoje? Exatamente. Então, eu tenho desenvolvido, né, eu dizia, uma pesquisa bibliográfica, procurando, né, atrás de documentos que sejam da Igreja Católica, né, tanto da CRB, da CNBB, buscando essas histórias. Então, é uma pesquisa bibliográfica, mas também é uma pesquisa empírica também, onde eu busco, né, por meio de contatos com as religiosas, né, várias religiosas de várias congregações religiosas, esse contato com elas, ouvi-las, participando de encontros, né, com essas mulheres, e ouvindo as suas histórias, né? Ouvindo os seus fazeres. Né? E é interessante, né? Aqui vale a pena destacar, né, que aqui no Brasil nós temos uma congregação que traz uma peculiaridade muito grande, e esta congregação ela precisa ser mais conhecida e falar, porque é a primeira congregação aqui no Brasil a admitir mulheres negras, que é a Congregação das Missionárias de Jesus Crucificado. É uma congregação genuinamente brasileira, nascida na cidade de Campinas, interior aqui de São Paulo, no ano de 1928. Então, essas mulheres, naquele primeiro momento, elas começaram a admitir mulheres negras, num período em que ainda não era aceito essas pessoas na vida religiosa, né? Porque a igreja vai se abrir à entrada de mulheres e homens negros, né, negras, na vida religiosa, a partir do Concílio Vaticano II. Né? Então, esta é a primeira congregação.
Então, elas trazem um pioneirismo na história, né, na história da igreja recente aqui no Brasil, a admitir essas mulheres. Que vai norteando, né, ao longo de todo esse trabalho. Letícia, muito obrigada, viu, por sua participação, por nos trazer essa reflexão aqui hoje no programa. E a você de casa também, muito obrigada por sua companhia. Um excelente final de semana, também um feliz Dia das Mulheres, que todas essas grandes mulheres da igreja, inclusive Nossa Senhora, né, a grande mulher, possa nos abençoar e ser a nossa inspiração na nossa caminhada. Tchau, tchau, gente!